Muito bem, gente, vamos ver o panorama de mercado visto do dia 3 de março de 2026. E é a segunda vez que aparece esse ano. E já temos aqui, olha, uma bela confusão, hein? Uma bela confusão, tá certo? Tá, aqui estão os Estados Unidos, tá? Um país que tem 340 milhões de habitantes, 30 tri de PIB. Então, eles têm aqui a população de cada país e o PIB correspondente. Então, você vê aqui que PIB, a Arábia Saudita tem 1,08 bi, Israel tem 600 bi. Aqui é tri, tá? Então, aqui é tri, onde mais é tri? O resto é tudo bi, aqui nesse pedacinho. E o Irã. O Irã tem 87 milhões de habitantes e 341 de PIB, né? Aqui nesse país de baixo, a Rússia tem 2,2 tri, e o Brasil tem 2,10. O Brasil estava na frente até da Rússia, agora a Rússia deu uma passada, graças à descoberta de muito petróleo, e mesmo com o contingenciamento que os Estados Unidos está fazendo, né, em relação à guerra da Ucrânia, a Rússia está vendendo petróleo. Para quê? Está vendendo para a China, está vendendo para a Índia, está vendendo para uma série de países paralelos da Ásia. Inclusive o próprio Brasil chegou a comprar petróleo da Rússia, tá certo? Mas o fato interessante é que na hora que você juntar essa população aqui, dá 560 milhões de pessoas, né, e um PIB de 34 trilhões de dólares, tá? E aí, aqui tem a guerrinha, né, entre, né, esse povo aqui e o Irã. Bom, o porquê da guerra? Bom, o porquê da guerra, primeiro, são os mísseis, né? Os mísseis, né? Os mísseis que atacam, né, diretamente a partir de Israel, tá certo? Então, o grande problema do Israel é que ela está a uma distância que os mísseis atacam Israel e podem, né, romper eventualmente a barreira, a defesa a Israel. E vai os drones, né? Os drones. O Irã é um dos maiores fabricantes de drones, está fornecendo drones para a guerra da Rússia com a Ucrânia. Então ele tem uma massa uma facilidade para fazer os drones, que são coisas relativamente tecnologicamente simples, e da forma como eles voam, com dificuldade para você acertar os drones. Então os drones conseguem, né, entrar em lugares, passar em lugares que você às vezes não consegue ter uma barreira inconveniente para acertar, tá certo? E, claro, o problema, né, da parte nuclear, quer dizer, a questão de ter a bomba, né? A bomba atômica, tá? Então essa é a guerra que nós estamos passando. Então o Irã já atingiu Israel, a Arábia Saudita, então os mísseis, né, iranianos já atingiram todos esses países aqui. Claro, então, que todos esses países também começam a fazer uma guerra contra o Irã. Então, isso aqui começa complicado, você começa a ter um monte de países, né, que participando de uma forma ou de outra, né, dentro de uma guerra, não só mais Estados Unidos e Israel contra o Irã. Quem sai também prejudicado aqui é o Irã, que é o grande abastecedor de petróleo para a China, tá certo? Então a China tem que procurar novos fornecedores de petróleo no mundo, tá certo? Bom, como é que isso aqui afeta aqui a questão de Brasil? O Brasil, no ano passado, né, 2025, nós tivemos um PIB de 2,3% e uma inflação na faixa de 4,3%, certo? E um Selic, né? Selic de 15% ao ano. Então, 2025, o grande problema nosso está sendo o quê? O Selic, que a taxa está verdadeiramente alta, certo?
O que a gente espera para o Brasil para 2026? Tá? Bom, primeiro, a inflação. Agora, a inflação, eu acredito que nós vamos ter algum problema de inflação. O dólar está começando a subir um pouco, tá certo? Começa a surgir agora novas procuras, por exemplo, a Bolsa Brasileira, que subiu bastante, de 140 mil pontos, chegou a 190 mil pontos, assim, quase praticamente em 6 meses. E foi com que recursos? Recursos do exterior, dinheiro que veio de fora para o Brasil, investimentos que foram feitos para dentro do Brasil. Então é natural que agora, numa situação desse tipo, se procurem novos caminhos, não se sabe direito onde vai pôr o dinheiro. Então, o Brasil deve ter uma inflação que deve dar uma pioradinha. Eu acho que a inflação é de 4 a 5%, tá? Eu não acho ruim, não. Eu acho uma inflação razoável, tá? Eu acho que a meta em 3 é uma meta muito pesada. O Brasil está bem com 4 a 5%. Então, não tem problema com inflação. Com relação a PIB, bom, eu acho que o PIB vai ficar na faixa de uns 2,5% a 3%. Eu dei uma diminuída, eu achava que estava em 3,4%, mas também acho que o PIB vai dar uma arrefecida. Por quê? Porque a gente tem exportações para toda essa área aqui. Principalmente o Irã, por exemplo, eles formam uma base de 20% do milho que nós temos vai para o Irã, quer dizer, então um volume razoável. Então é razoável que ocorram duas coisas. Primeiro, os fertilizantes que vêm daquela região, tá? Já vinha da Ucrânia, era um problema, né? E agora mais problema de vários países aqui desta região, então nós vamos ter problema de fertilizante, tá certo? E devemos ter problema também na hora de fazer a exportação. Então, o nosso PIB deve dar uma arrefecida. A questão do Selic, aqui que começa o problema. Está em 15%, né? Todo mundo está esperando o quê? Uma queda. E eu esperava uma queda, chegar no final do ano na faixa de 12%. Eu acho que essa queda já não vai ser 12%. Vamos chegar a uns 13, 13,5%. Por aí. Vai cair um pouco, mas vai cair bem mais lentamente do que eu esperava, certo? Então essa é a visão geral que a gente tem com esse efeito da guerra que nós estamos vendo acontecer na parte lá dos países que envolvem o Irã. Tá bom? Então essa é uma visão geral, né? Dá uma olhadinha aqui, você vê países aqui, por exemplo, aqui um país, Chipre, tem 1,2 milhões de habitantes, 1,2 milhões de habitantes, e um PIB de 30 bi. Um PIB bom pela proporção de pessoas que tem. Né? O próprio Israel, 600 bi de PIB para 10 milhões de pessoas, 11 milhões de pessoas. Quer dizer, está a distribuição para as pessoas de uma forma geral, né? Você pega a Arábia Saudita, olha aqui, 35 milhões e 1,8 bi, Emirados Árabes, 49 milhões, 549 bi de faturamento. Eu não errei aqui. Esse 1,8 tri, a Arábia Saudita é tri. Aqui que é a coisa errada. Tá, aqui é tri. A Arábia Saudita é muito rica. Então, 35 milhões tem um PIB de um tri, quer dizer, é dinheiro pra caramba, ou seja, é um país super rico. Tá, aqui a Arábia Saudita, Emirados Árabes. Dá uma olhada no Catar, é um país com 2,8 bilhões, tá? E um PIB de 240 bi. Ou seja, tudo da base do quê? De petróleo, são países exportadores de petróleo. Então, todos esses países estão naquela região onde tem o estreito de Hormuz, onde o Irã está fazendo uma barreira. Eu tenho a impressão que essa barreira não deve durar muito tempo, tá certo? E por isso, essa guerra deve ser uma guerra de 4 semanas, 5 semanas, as coisas se resolvem. Não é algo parecido com Venezuela, tá? O Irã tem uma estrutura de país onde morreu lá o líder, né? Não tem problema nenhum, aquilo está estruturado, bem estruturado, quer dizer,
continua havendo uma organização, né, para governar o país. Então não é uma coisa tão fácil, né? Não é como na Venezuela, que tem a estrutura, né, que são chavistas, certo? Mas eles continuam no poder, mas eles precisam defender o dinheiro deles, certo? Então, aceitaram plenamente uma solução que foi, outra vez, uma solução contra, no fundo, a China, né? China e Rússia que estavam entrando dentro da Venezuela, a China estava recebendo, a China emprestou dinheiro para a Venezuela e estava recebendo um petróleo, certo? A Rússia também emprestou dinheiro para a Venezuela, certo? Então, as trocas lá, elas estavam com a base do petróleo. O Trump foi lá e liquidou com esse papo. Então, a China e a Rússia tiveram que sair, né, a partir da influência que tinha na Venezuela. Tá bom? A visão geral para vocês do panorama, como é que está o mercado hoje. Boa sorte, prazer em nós.